Foi mal. Vamos começar, pessoal, essa nova etapa, né? Com a nossa nova sala de aula. Relembrando um pouquinho do plano cartesiano. Já vimos noção de função e agora vamos falar um pouquinho sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano contém dois eixos perpendiculares entre si, tendo a origem comum no ponto O. Chamamos de eixo das abscissas, o eixo horizontal, que é o eixo do x, e o eixo das ordenadas, que é o vertical, que é o eixo dos y. Esses eixos dividem o plano em 4 regiões que chamamos de quadrante. Nós vamos ver agora, ó, o eixo x é esse eixo horizontal, que é o deitadinho, e o eixo y é esse vertical, o que está em pé. O deitadinho, chamamos eles de eixo das abscissas. A origem é essa coordenada 0, 0, 0 em x e 0 em y. Tem o eixo das ordenadas, que é o eixo vertical, né? O y. Como a gente viu, é dividido em quadrantes, ó. Primeiro quadrante, que é o quadrantezinho rosinha. Segundo quadrante, que é o verdinho. Terceiro quadrante, que é o azulzinho. Quarto quadrante, o amarelinho. Agora, temos os pares ordenados de um plano cartesiano, né? Nós temos um ponto e esse ponto ele tem uma coordenada, né? Ou seja, um endereço onde você vai conseguir encontrar esse ponto. Vejam ali que tem um ponto P, né? Qual é a coordenada desse ponto P? Ó? Vejam que ali na Vejam que ali no eixo da abscissa, em azul, nós contamos 1, 2, 3. No eixo das ordenadas, do O até o 4, ó, 1, 2, 3, 4. Ou seja, qual é a coordenada desse ponto P? O ponto P, a coordenada dele é 3 e 4, ou seja, 3 em x e 4 em y. 3 é a abscissa de P, 4 é a ordenada de P, aí 3 e 4 são a coordenada de P, certo? P, que é o ponto. Quem é o ponto que a gente está procurando? Ele tem uma coordenada que primeiro vem o x e depois vem o y. Quem é o valor de x? 3. Quem é o valor de y? 4. Certo? Em geral, como é que se dá a nomenclatura de uma coordenada de um ponto? A coordenada é x e y. Um ponto P com coordenada x, y. Certo? Onde x é o 3 e y é o 4. Agora, os sinais do plano cartesiano. Veja aí o plano cartesiano, o eixo das abscissas, que é o x, o eixo das ordenadas, que é o y. Aí tem os 4 quadrantes aí, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. No primeiro quadrante, ó, tanto o x quanto o y é positivo, certo? Vejam aí, que é esse verdinho que tá piscando aí. Todos os valores do lado direito do x é positivo e todos os valores acima, que estão superiores no eixo y, é positivo. Já no segundo quadrante, todos os valores que estão à esquerda de x é negativo. Todos os valores acima do eixo y, ó, que estão acima, na parte de cima de y, é positivo. Terceiro quadrante, todos os valores à esquerda de x é negativo. E os valores de y, que é a ordenada, a parte inferior dela é negativa. Quarto quadrante, o lado direito de x é positivo e a ordenada embaixo é negativo, certo? Então, a gente conheceu, só voltando rapidinho, certo? Relembrando o plano cartesiano, né? Que tem o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas.
Vimos que a origem dele, a coordenada é 0, 0. Eixo das abscissas é essa linha que está deitadinha, ó. Que quando a gente vai olhar uma coordenada, a gente vai olhar primeiro essa parte, esse eixo das abscissas. Tem também o eixo das ordenadas, que é o vertical. Temos os quadrantes, só revendo. As coordenadas do plano, no plano. Temos um ponto P, tá no gráfico lá, 3 e 4. 3 é a abscissa de P, 4 é a ordenada de P, 3 e 4 são coordenadas do ponto, que se dá, o ponto P tem a coordenada quem? X e Y. Os sinais do plano, no plano, né? Agora nós vamos ver como é que a gente constrói um gráfico no plano cartesiano, certo?